Boa noite aí aos que chegam. Estão me ouvindo bem? Aguardando o TJ já está aí. Boa. Grande Roberto, Grande TJ, tudo bem contigo? tudo e você comigo? Muita chuva aí, não? Olha, para te dizer a verdade, eu nem vi. Hoje eu passei o dia trabalhando aqui, envolvido, e eu sento de costas para a rua, exatamente para não desfocar do meu trabalho, né? Então eu te confesso que não vi. Mas eu acho que está chovendo, sim. Aqui, Agora, deixa, aqui, deixa eu te comentar uma coisa. Eu acho que essa é a oitava ou nona live que eu estou fazendo, né? Contigo, que é um prazer para mim. Sinceramente, eu não sei como é que vocês que estão fazendo campanha política aguentam, porque eu faço lives de meia hora, uma hora e tal, falo um pouco, mas isso é desgastante, né? Tu ficar entretido, discutindo, debatendo política, debatendo sobre a vida alheia, querendo saber o que, que as pessoas pensam, o que, que elas não pensam, quem é a favor disso ou contra aquilo. Como é que tu tá te dando assim, antes de eu fazer a apresentação da tua pessoa como candidato? Como é que tu tá lidando com essa maratona? tu sabe, Roberto, que é a primeira vez que eu concorro a vereador. Eu já concorri uma vez para deputado estadual. Então, assim, a campanha, quando você quer ser um candidato competitivo, assim, tal, você está sempre conversando com pessoas, está sempre batendo perna. Eu acho que a live ela cansa mais a questão mental e até emocional, porque tu tem que ter a mesma retórica, tu tá de frente a uma tela, e a gente sabe aí, dizem os estudiosos, que a tela gera mais ansiedade do que o normal. Então eu acho que assim, uma campanha, pelo menos a experiência que eu tive em 18, ela é bem cansativa, mas as lives, tu tens razão, assim, é um troço que te suga, parece que te suga mais lá de dentro, assim. A campanha física, tu vai lá, bate uma foto, bandeira, fala, palestra e tal, vai de um compromisso, vai para outro, mas a live me dá a impressão de que ela te suga mais de dentro, assim, sabe? Além da energia Uhum, física, tu, às vezes tem dias assim que tu chega às 11 horas da noite, tu tá, como diz outro, só a capa da gaita, porque realmente parece que o online. E aí tem toda essa questão que tu tá louco para sair, daí tem a questão da pandemia, daí pode, não pode. Agora já tá até melhor, né? Se a campanha sim. tivesse sido mantida para outubro, acho que seria pior. Mas então é isso, tipo, a gente vai girando a máquina, toma uns Red Bull, toma um Shima, até hoje eu tô sem meu Shima aí, mas vai tirando. Acho que assim, o que injeta adrenalina é aquilo. Eu preciso de mais votos, eu preciso de mais votos. Se eu não fizer essa live, talvez eu não alcance aqueles 5 votos que eu estou querendo. Sim, sim, E isso sim. retroalimenta. Bom, isso gera uma ênfase maior ao meu agradecimento pelo fato de tu ter aceitado o meu convite, tá? Porque eu sei que é desgastante, eu sei que é duro, e abrir mão de outras coisas, sabe-se lá o quê, para dedicar meia hora, 40 minutos, enfim, para conversar um pouco comigo, é para mim um prazer muito grande, né? Então, E para muito mim, obrigado por tu aceitar o não, convite. imagina. E para mim a recíproca é absolutamente verdadeira. Eu te agradeço, né? Eu confesso assim que quando veio o convite eu tremi um pouco na base, porque eu sei que tu és um dos precursores, és uma referência do pensamento liberal, não só aqui no Rio Grande. Já assisti a outras lives quando tu mesmo disse que os liberais, ou se não é tua essa frase, eu já escutei tu corroborando, de quando os liberais cabiam numa Kombi e fotos do início do IE, enfim. Então, para mim é uma grande honra também conversar contigo, poder me apresentar para o teu público, para as pessoas que te admiram, que te seguem.
Enfim, é uma grande honra. Até o Marcel hoje repostou no stories dele, dizendo que ia ser uma grande conversa. Então, realmente, eu te agradeço pelo espaço online aí que tu estás me dando. E quando veio o convite, eu logo vi na agenda e fiz questão de ser o meu evento principal da noite, porque eu acho que eu gosto muito de aprender com as pessoas, né? Não pode ser um aprendizado peripatético, que a gente não pode caminhar e conversar, mas a conversa igual pode Sem ser aqui dúvida. um aprendizado no conversar, né? É, o fato de não ser peripatético não quer dizer que a gente não fale um pouco de Aristóteles, quem sabe, né? É, pode ser. Tu provoca e eu vou até onde eu entro sem me afogar na profundidade aí. Eu vou estar sempre te dando a mão e te botando a boia, não te preocupa, porque afinal de Lógico. contas o meu interesse de te ver lá na Câmara de Vereadores é muito grande e se não fosse assim eu não teria te convidado para participar da live para a gente poder conversar franca e livremente, né? Por sinal, a gente se conheceu, se eu não me engano, eu posso estar enganado, mas eu acho que foi numa reunião do Conselho de Mandato do Marcel, não foi? Lá na 15, no centro da cidade. Tu fazia parte do conselho? Não, não na Assembleia. Quando o Marcel trabalhou no mandato da Assembleia, eu não estava com ele. Eu entrei em 2019. Eu Ah, acho que a tá. primeira, eu acho que a primeira vez que a gente se viu foi no Instituto Ling, num evento que o Marcel foi e eu estava representando. Aham. Não, minto. Quando o Marcel participou, acho que de uma palestra, e daí ele me passou o teu WhatsApp para eu pegar. Lembra aquela palestra para postar? E daí tu tinhas lá Sim, o sim. teu produtor. Eu acho que foi mais ou menos ali. Foi através de um trabalho com o Marcel, daqui a pouco eu vou explicar um pouco melhor, né? Mas foi. Ó, até o Marcel tá entrando. Um abraço aí É pro bom a Marcel. gente dizer para o Marcel que está assistindo que ele está falando bem dele, né? Isso, ó, tá dizendo ali, ó, boa noite, acompanhando o papo. Pois Valeu, é. Marcel. Estamos falando muito bem aí do seu mandato, mesmo tá dizendo para o Rachevski, para o Roberto, que a gente se conheceu provavelmente num outro lugar muito especial, que é o Instituto Ling, que também é um Sim. promotor da liberdade, né? E É. através do Marcel, que é teu amigo, é meu amigo e era meu chefe até outro dia, então acho que foi mais ou menos por ali, Roberto. Legal. Tá ali o Marcel. O Marcel disse que estava em dúvida. O legal do Marcel é que ele tem muitas dúvidas, né? Porque ruim é aquele cara que só tem certezas, né? Que não interage, não questiona, não. O Marcel é muito gente fina. Ele Agora é. me diz uma coisa, Admiro. tu tá com 35 anos, quer dizer, tu é muito jovem, tu já é pai de duas crianças, né? Isso. Tu é radialista e também foste pastor, é isso? Me conta um pouco da tua vida, qual é a tua origem, como é que tu Tá. chegou em Porto Alegre, como é que chegou na política e o que que tu pretende fazer caso tu sejas eleito. Então, eu me chamo Thiago José Albrecht, por isso vem do rádio esse TJ, né, que é um nome... Meu pai me deu um nome mexicano, né, Thiago José. É bonito, mas é mexicano, vou fazer o quê? E então, TJ Albrecht é o nome assim que eu tinha até na rádio da igreja que eu trabalhava e também. Eu sou filho de gaúcho de Santa Cruz do Sul, Veracruz, que era o interior na época, né? E de uma Uhum. catarinense de Joinville. Mas o pai dessa minha mãe e também a minha avó eram gaúchos, então eu tenho raízes gaúchas desde de muito tempo. Nasci no Paraná, morei em São Leopoldo, Novo Hamburgo, mas cresci em Curitiba até os 17 anos, quando eu vim para estudar na UBRA Teologia, né? Quando eu decidi que Uhum. eu queria fazer os estudos de preparação ministerial, né, para pastor da Igreja Luterana. Aí me formei bacharel, me formei especialista em teologia, daí fui ser pastor da igreja. Estágio probatório foi em Brasília, Taguatinga, depois fui pastor no Amapá, Macapá, depois Curitiba e depois, quando a minha esposa, que é jornalista, foi eleita para trabalhar aqui no mandato na igreja, a gente veio para Porto Alegre definitivamente em 2014. Mas entre idas e vindas eu já tenho praticamente 20 anos aí de Rio Grande do Sul. Minha esposa é gaúcha, os filhos são porto-alegrenses. E radialista também, desde muito cedo, com 14 anos eu já tinha a minha carteirinha de locutor.
com 17 já fazia rádio escuta, depois dei uma pausa, voltei, depois em Curitiba comecei a narrar jogo, repórter de campo. O primeiro cara que eu entrevistei foi o Neymar, num jogo Ah, que o é? Santos... o Santos estava estreando uma camisa azul, uma terceira camisa azul, assim, até meio estranha para os Santos. Daí narrei, fui repórter, daí vim para cá. Aqui também eu fui radialista em web rádio, narrei Libertadores, fui repórter. Aquela final do Gauchão que o Noia ganhou do Inter, lá em cima na Serra, eu narrei, enfim. Mas daí quando eu decidi, eu já era filiado ao Novo, quando eu decidi entrar para a política partidária, a nossa igreja, ela proíbe que os pastores façam política partidária. Então, quando você resolve deixar o segmento eclesiástico para ir para o segmento político, vamos dizer assim, né? Aí a igreja, Uhum. eu acho que é uma decisão acertada, né? Porque há uma distinção, há uma, como diz na lei, uma separação, né? Nós em teologia falamos de distinção. Aí me licenciei, então eu sou pastor, mas não estou pastor. Eu não posso, eu sou proibido pela igreja, eu não posso atuar para justamente não confundir, não, digamos assim, macular as coisas, né? E então em 18 eu, com o apoio do Marcel, eu brinco que eu estava na beira do precipício, o Marcel me empurrou assim, vamos lá, vamos fazer uma dobradinha aí para os luteranos, não sei o quê. Mas o Marcel foi muito gente boa, além de inspirar, eu já admirava. Fui aluno do avô dele, o avô dele era pastor luterano, os dois avós a rigor, tanto o Van Hatem Uhum. holandês como o Flor, doutor Paulo Flor, ambos eram pastores. O Paulo Flor, pai da dona Denise, foi meu professor no seminário, enfim, na faculdade. A minha esposa também da igreja, já conheci o Marcel, enfim, a gente tem meio que uma mesma criação, ele é de família grande, eu sou de família grande, família protestante, assim, de criação, enfim. E daí em 2018 ele incentivou, quando ele veio para o Novo, né, ele abriu mão lá da suplência, veio para o Novo e tal. Daí ele me incentivou muito, me deu suporte. Ó, tá ali o Marcel dizendo, empurrei, mas tu tava de paraquedas. A gente preparado outra coisa. É verdade. Muito obrigado, Marcel. E aí, então, eu concorri a deputado estadual, né? E faço questão de me apresentar como teólogo, luterano e radialista, não porque eu absolutamente não tenho nenhum tipo de vergonha de dizer que a minha vocação é pastoral, é ministerial, mas primeiro, para Ah, preservar o que é de Deus, a César o que é de César, a Deus o que é de Deus, ou seja, não quero que as pessoas votem em mim porque sou pastor ou porque vou fazer do meu mandato uma extensão da igreja. Eu acho que nem é para isso que Deus quer que as pessoas, usando a minha fé agora para falar, que as pessoas façam na vida uhum. pública. Então, para não misturar, para não causar nenhum tipo de assim, das pessoas de algum constrangimento. Então, teólogo luterano, radialista, no meu santinho sempre vai estar, que fui pastor, sem problema. Mas eu prefiro assim, quando, claro, a gente tem um pouco mais de intimidade, como estou tendo tempo de explicar aqui contigo, a gente, enfim, está tendo esse bate-papo e posso explicar. Aí em 18 eu não me elegi, mas eu tenho uma grande alegria e vitória de tornar o Pedro Ruas o primeiro a ter mais de 50 mil votos para a Assembleia e não ter entrado no mandato. Então, os meus quase 7 mil votos e mais da metade do Estado ajudaram a que não tivéssemos mais um psolista, mas sim Giuseppe Resmo, um dos grandes deputados, é um jovem promissor, acho que ele tem 23, 24 anos, É, ele tem e é 24 anos agora. É impressionante, né? impressionante, tanto ele como o Fábio, mas especificamente falando do Giuseppe nesse contexto, é uma jovem liderança, é um cara que tem um futuro brilhante e é um cara simples, assim, não é um cara cheio de 9 horas, como diriam antigamente, é um cara que está fazendo um baita mandato, está peitando corporações, está peitando É. status quo, enfim. Tu sabe Então, que vocês são tão jovens que se somar a idade dos dois não dá a minha, né? Pra tu ver como eu sou velho. olha, mas como a gente diz, o novo na política não tem idade, né? Tem gente com. Tem um governador com 35 anos, acho que ele faz é do mês de 85, ele tem a idade minha e do Marcel, mas ele faz em fevereiro. O governador tem 35 aninhos aí e está se mostrando mais velho do que andar para frente, né? Em termos de ideias, sem dúvida alguma, né? Então É. as tuas ideias elas se rejuvenescem a cada dia, porque a gente vê que cada vez mais, e aí já entrando. Bom, daí 2018 eu já ia entrar na resposta que eu quero se eu for eleito.
Obrigado ao Uhum. Yankee Zimmer aí, ele falou a respeito É. de que você... O pessoal fala comigo aí achando que eu tenho a tranquilidade suficiente para ficar lendo o que escrevem, né? Eu quero avisar que eu não tenho. Eu estou muito preocupado aqui com o meu convidado, Ah, prestando atenção no que ele está falando para não dar furo depois, né? não, Então, muito eu dou bem. boa noite a todo mundo quando chega e vamos em Ótimo. frente, vamos em frente. O Ele, foco é nele. o Yanker, além de ser um baita jornalista, é também um grande pensador liberal e foi carinhoso nas palavras ali, Sim, desejando sem boa dúvida. sorte, dizendo que a gente vai trazer também um pouco de Marcel para Porto Alegre, né? Mas então foi isso, daí eu não me elegi, mas assim, o gosto ficou bem mais doce quando a gente evitou que um esquerdista como Pedro Ruas entrasse na Assembleia. Aí fiz processo seletivo para trabalhar com o Marcel, as pessoas acham, nah, avô dele foi teu professor, vocês são amigos, as famílias se conhecem. Negativo, fiz 2 entrevistas, uma com o Cláudio, abraço para o Cláudio, chefe de gabinete, outra com a presença do deputado, então foi feito uma sabatina, um processo, o que eles precisavam, o que eu podia entregar. Então, com a máxima alegria, eu pude trabalhar 1 ano e meio no mandato do Marcel, eu fui o representante estadual dele, foi aí que nós nos conhecemos, foi através do mandato do Marcel, eu representando ele, ou acompanhando ele, assessorando ele em algum evento. Então, por 1 ano e meio, eu pude representá-lo no Estado, quando ele não estava aqui, quando ele está em Brasília, e quando estava aqui na UDI, então, assessorá-lo, estar com ele, motorista, foto. Sabe que o novo eu brinco que é quase um partido franciscano, né? Como tem que ser a rigor? A gente tem um limite máximo de 50% de CCs, e no novo tu tens que ser multitasking, né? Tu não vai entrar num... Até o pessoal que está assistindo, volte e meia as pessoas perguntam, como é que eu faço para trabalhar? Meu sonho é trabalhar com política. Se você quer um dia trabalhar num gabinete do novo, você tem que ser multitask. Essa história de que você vai entrar, eu vou entrar só para servir cafezinho, eu vou entrar só para dirigir, eu vou entrar só para não sei o que. Não, amigo, você vai ter que fazer de tudo um pouco. E essa aqui é a graça, né? Então, foi uma Na escola. realidade, o novo ele tem uma particularidade que eu acho muito interessante, e as pessoas têm dificuldade de compreender isso, é o seguinte, que o novo não faz nada. Né? Quem faz pelo novo são as pessoas que resolvem participar da política através dele. Quer dizer, as pessoas às vezes reclamam, não, o novo não colocou um prefeito, alguém concorrendo a prefeito em Porto Alegre. Ora, se aparecesse alguém com todas as condições, que tivesse a vontade de concorrer à Prefeitura de Porto Alegre, é óbvio que o Novo iria aceitar, desde que essa pessoa cumprisse atendesse todos aqueles pré-requisitos, né, que um Processo partido que seletivo. se preza, que tem princípios, valores, ideais e tal, deve exigir, né? Então, é a inversão. A gente quer que o governo nos dê mais liberdade para a gente para a gente se empoderar, vamos dizer assim, né, daquilo que realmente diz respeito aos nossos direitos, mas na hora de participar da política a gente quer que alguém caia do céu para resolver todos os nossos problemas. Quer dizer, isso não faz sentido, né? Sem É, nenhuma e dúvida. eu, sabe, Rachevski, até para corroborar o que tu estás dizendo, foi muito bom ter trabalhado com o Marcel, porque eu pude ver o discurso na prática. O zelo com que o Marcel tem pelo seu mandato, pela res pública, pela coisa pública, pelo Uhum. dinheiro do pagador de impostos, tudo é pensado e feito tintim por tintim para que se evite ao máximo o gasto do dinheiro público. Muitos falam, não, tem que ter os 25 assessores para dar pau na esquerda, para não sei o quê, para trabalhar. Não, eu acho que você pode fazer o mesmo trabalho. E olha que eu estou falando do Marcel, que foi o mais votado, e ter espaço para 30 assessores. O Marcel é que nem uma startup. Quanto mais você dá ideia, mais o Marcel produz e mais você teria condições enfim, de empreender. Então, eu pude ver na prática realmente o zelo do Cláudio, que é o chefe de gabinete. Eu fui uma vez só a Brasília fazer um treinamento lá na cidade, na nossa capital, junto com meu colega aqui do Rio Grande do Sul, Léo, que inclusive está assistindo. Um abraço para o Léo. Uhum. Então, mesmo quando vem o Marcel, enfim, é muito legal. O discurso do Novo, para quem ainda não conhece o partido,
o discurso do Novo realmente é posto em prática. Nós temos no ranking dos 10 melhores deputados, nós temos todos os 8 lá entre os 10 melhores, porque fazem questão de ser os mais econômicos, de ser os melhores. Então, o TJ, Novo na prática... tem uma coisa assim que eu acho interessante também a gente comentar ainda sobre o Novo, depois a gente vai falar um pouco das suas propostas e tal, e vamos devagar um pouco também, fazer os devaneios, né? O Novo, ele na realidade é uma plataforma, né, que tem uma missão, que tem bem definida qual é, digamos assim, a fração do espectro ideológico em que ele se posiciona, né? Porque o espectro ideológico ele é múltiplo, né? Então tu tem ali desde quase o liberal progressista, né, que é bem esquerda, né, vamos combinar, até o conservador, vamos dizer assim. Eu não vou dizer que tenha reacionários no Novo, eu acho que não tem reacionários, tá? Mas tem os conservadores que se dizem conservador nos costumes, liberal na economia, como tu te refere à tua posição, como o Amoedo diz que é também, né? E mesmo assim há divergências entre os tais conservadores liberais com outros conservadores liberais e liberais progressistas. Quer dizer, é muito difícil um partido eclético como o Novo, né, fazer com que todo mundo tenha o mesmo pensamento, o que não é nem desejável, né? Então, dentro desse espectro que o Novo se posicionou, como é que tu vê, explica para o povo, para o público um pouco, como é que é essa convivência de pessoas, por exemplo, eu que sou um objetivista, um capitalista radical, sou liberal nos costumes, sou liberal na economia, sou ateu e tal, como é que a gente consegue conviver tão bem, né, tendo todas essas divergências? Ou seja, da onde vêm as convergências, que é o que mais importa nesse caso? Essa é a questão que eu queria te colocar. Eu acho que esse é um ponto fulcral, assim, porque a gente pode, enfim, fazer digressões, a gente pode pegar várias variáveis. Então, até para eu não tentar se fazer muita bolha, minha esposa, que é jornalista, o jornalista diz que quando foge do assunto faz uma bolha. Então, eu vou tentar ser bem objetivo. Eu acho que o Novo vem para preencher uma lacuna política que nós tínhamos, né? Tu és um dos precursores do pensamento liberal. Quando o pessoal ainda estava falando em queda do muro, vai cair, não cair, tu já estava dando palestra, fazendo eventos. Então, havia essa lacuna de um partido de viés liberal. Então, quando me perguntam assim, o que é o Novo? Eu sei que talvez outros filiados, outros colegas candidatos, talvez vão dar outra resposta. Quando me perguntam o que é o Novo, eu digo, o Novo é um partido de viés liberal. Por que viés liberal? Porque as pessoas entenderam que havia essa lacuna, só que essa lacuna dessa defesa da liberdade, ela é como o Brasil ela é miscigenada, ela tem vários approaches, né? Nós somos um país de judaico-cristão na cultura, daí você tem o catolicismo, ao mesmo tempo você, nos últimos 30 anos, não vou nem dizer o protestantismo, porque são as igrejas mais pentecostais e evangélicas que cresceram, mas o próprio protestantismo também saiu um pouco da casca, enfim. Então, o que essas pessoas, o João Amoedo e todos os outros que fundaram, acho que o João Amoedo, o grande precursor, o cara que realmente dedicou a vida, os últimos, passado imediato dele para fundar isso. Gente, a gente tem essa lacuna política, a gente tem divergências, entendeu? A gente não vai conseguir botar todas as assinaturas 100% em cima de todos os assuntos. Mas vamos combinar que o Estado é o maior inimigo, ou o Estado inchado, ou o dito establishment, status quo, corporações, o que quer que seja. Vamos combinar? Estamos de acordo? Estamos de acordo. Então, o Novo é de viés liberal porque ele, na economia, na visão política, na visão de Estado, ele adotou o liberalismo, a meu ver,
de uma forma muito forte, né? Eu que sou conservador liberal, tu que é liberal liberal, vamos dizer assim, nós dois na economia, nós dois concordamos que o Novo é liberal. Ah, vai ter uma nuance ou outra, mas ele é liberal. Ele pode não ser um anarcocapitalista, como desejariam alguns, ou até mesmo tu disseste capitalista radical. Então, eu acredito que a convivência é possível por causa disso. Até eu gostei muito da chamada que tu fizeste no card, eu até repliquei o card, porque ali tu disseste, vamos conversar sobre temas divergentes, pensamos diferente, mas focar naquilo que nos une, ou seja, um Estado que quer tomar da gente, e Estado, leiam-se, a velha política, corporações, o clube daquelas empreiteiras que a Lava Jato tentou destruir, mas parece que, enfim, estão tentando ressurgir das trevas. Então, eu acredito que o novo surge nisso. Vamos focar naquilo que nos une muito mais do que nos separar naquilo que nos diverge. Então, eu acredito que é por isso, Roberto e pessoal que está assistindo, é por isso que você vai encontrar um cara como eu, que me apresento como de direita, enfim, eu sei que pensamento clássico, direita e esquerda, muitos liberais até nem gostam, mas eu me apresento como conservador e liberal, tu te apresenta como liberal, capitalista radical. Nós temos um menino no Novo que se considera, se não me engano, anarcocapitalista, que ele acha que até a polícia as pessoas têm que pagar. Deveria ser privado, Mas eu acho que o ponto fulcral, o cerne da necessidade brasileira, o Novo, ele atende e abrange essas pessoas, não vai deixar de discutir, volta e meia, fala-se de aborto, liberação de drogas, eutanásia, etc., os ditos costumes. Educação e saúde estatal, que também faz parte desse debate. Agora, eu me lembro o seguinte, quando o Novo me foi apresentado, há muito tempo atrás, eu não me lembro exatamente quando é que foi isso, tá? Se foi 2012, 2013, a primeira pessoa que me falou sobre o Novo foi o Fábio Osterman, né? Nós tivemos uma reunião lá no IEE com o Amoedo e o foco, então, apresentado pelo Amoedo, do trabalho do Novo, era tornar o Estado eficiente. Isso fez com que nós, liberais, colocássemos um pé para trás, né? Porque a gente não quer um Estado eficiente, né? No sentido de ter o poder de realizar as coisas de forma absoluta, né? Inclusive e principalmente violando os nossos direitos. Tá? Quer dizer, governos fascistas, socialistas, nazistas e tal, são governos eficientes, conseguiram acabar com a liberdade, né, naqueles territórios onde esses governos administravam. Né? E aí se passou a fazer uma pressão muito grande, dizendo que não, o governo ele não tem que ser eficiente, ele tem que ser limitado. Tá? Limitado a determinadas coisas e por determinadas coisas. Fundamentalmente limitado pelos direitos individuais que nós temos. Quer dizer, o governo não poderia violar os nossos direitos. Né? Então, se o governo quer ser eficiente dentro do que seria a sua função ideal, ele teria que proteger os nossos direitos individuais. Tá? Agir através da polícia, da justiça e das forças armadas com este propósito. Né? E com o tempo, a gente percebeu que o Novo começou a agregar esse tipo de coisa, né? Por pressão nossa aqui dos gaúchos, fundamentalmente. Porque se tu olha o Novo em outros lugares, tu vê assim que há uma tendência um pouco diferente da nossa. Tá? Então, a partir do momento em que o Amoedo deu a oportunidade da gente se manifestar e ainda escolheu o Fábio Osterman para dar início aos trabalhos, vamos dizer assim, aqui no Rio Grande do Sul, esse viés liberal que tu está te referindo realmente se materializou. Né? Então, e não apenas isso, né? Porque nós aqui gaúchos
e o Brasil, por consequência, por causa da nossa história, a gente não sofre influência apenas do cristianismo, do catolicismo, enfim, dos evangélicos, do judaísmo e tal. Não, existem outras linhas de pensamento, né, que atuam na visão de mundo, que atuam na forma de compreender a realidade, que estabelecem uma determinada ética, né, como nós devemos nos comportar, né, para viver melhor, ou uma determinada política, como a gente deve se comportar para viver em sociedade, né? Então a gente teve aqui o bombardeio do positivismo, do marxismo, enfim, tem outras influências seculares, né, não religiosas, que também fizeram com que a gente seguisse uma determinada trilha. E eu acho que a gente identificar isso, sem falar também na questão que eu mencionei da filosofia, né, grego-romana, né, então, greco-romana, então, clássica, né? Então, esse caldeirão tem horas que os ingredientes eles são desbalanceados, né? Sim. E depende de quem é que está mexendo lá o caldeirão, né? E nós, os liberais e até mesmo os conservadores, sempre tivemos muita dificuldade de tomar conta da cozinha, né? De dosar os ingredientes e fazer a receita funcionar como a gente gostaria, que é ter um estado enxuto, fazendo exatamente aquilo que deve fazer, praticando as suas funcionalidades de acordo com aquilo que seria interessante para a sociedade, como eu mencionei, né? Defender os nossos direitos individuais, colocar bandido na cadeia, né? Não intervir na economia para deixar que as pessoas possam criar os valores e manter ou dispor dos valores que criaram livremente, né? Então, eu acho assim que a gente olha o Chile, olha Hong Kong, olha a Argentina, olha a Venezuela, nós estamos caminhando em cima do fio da navalha, no meu modo de entender, né? Como é que tu acha que tu aqui, mesmo sendo só um vereador de Porto Alegre, pode influenciar nessa questão e de que maneira tu acha que a gente pode avançar com essas ideias, tá, para conquistar, tu que é pastor, né? Tu sabe disso, né? Quer dizer, tu está deixando essa atividade de lado para tentar conquistar mentes e corações de outra forma. Então, sim, como é que a gente pode avançar nessa conquista para que a sociedade brasileira se torne cada vez mais civilizada, digamos assim, né? Baseada na liberdade, no respeito mútuo, nos direitos individuais, na livre iniciativa, na propriedade privada, no Estado de Direito e no livre mercado? Eu acho que o ponto, essa reflexão que tu fazes é muito importante e ela está mais ou menos no cerne da minha motivação política, porque, como tu bem disseste, eu sou pastor, não estou pastor, né, estou licenciado por essa praxe eclesiástica, novamente reitero, né, uma praxe, a meu ver, acertada. Mas da minha vocação, eu sempre gostei de servir as pessoas, de estar com as pessoas, de liderar pessoas. Eu lidero pessoas desde os 13 anos, em nível eclesiástico, e depois passando por vários setores aí. Então, o que me leva à política é exatamente isso, entendeu? De oferecer o meu nome para liderar as pessoas, primeiramente, contribuindo para uma visão luterana e protestante da distinção de Estado. Lutero é o primeiro que vai dizer que ele não vê a possibilidade da existência de um Estado cristão, né?
A própria Bíblia fala em Romanos 13 que Deus criou a igreja para pregar Jesus e criou o Estado, a autoridade, para louvor dos bons e punição dos maus, é a espada. Então, eu vindo para a vida pública, no que toca a um caráter até subjetivo, é exatamente trazer isso, de que nós cristãos, que é o meu nicho primeiro, vamos dizer assim, a gente não precisa impor nada às pessoas, de que a função do Estado não é pregar a palavra, pregar Jesus, ou dar privilégios para a igreja ou para qualquer religião. Pode ser uma religião afro, pode ser o judaísmo e assim por diante. Então, a primeira coisa é eu servir de exemplo e poder proporcionar esse tipo de ensinamento. Qual que é a função das coisas na nossa vida? Ou seja, para que serve o Estado, efetivamente? E aí entra nos meus valores políticos, que eu também sinto esse chamado, essa vontade, até vendo o trabalho como do Marcel, do Giuseppe, do Osterman, do Zema, bancada, outros políticos liberais que existem em outros partidos também, de mostrar qual que é a função do Estado. Né? A função do Estado não é ser empresário. Agora estou entrando um pouquinho mais já em exemplos mais práticos. A função do Estado não é ser empresário. A função do Estado não é ser fiscal da vida privada das pessoas. A função do Estado não é puxar uma religião na frente das outras. A função do Estado, claro, a gente pode discutir aqui se a Constituição é de 88 ou não, blá, 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 mas vamos pegar o que a gente tem na rua aí, que o Estado tem que prover saúde, educação e segurança. Eu sei que tem liberais mais libertários que até o SUS tinha que acabar logo, né? No papel, aí entra o meu lado conservador, não, no papel tudo bem, mas a prática, se eu fecho o SUS hoje, amanhã morrem, sei lá, 100 milhões de brasileiros sem atendimento. Mas será que o Estado... Só fazendo um parênteses para não ficar isso para trás. Liberais de verdade, assim como eu, que defendem o livre mercado, a gente sabe que na ação humana nada pode ser algo disruptivo a ponto de fazer as outras pessoas sofrerem. Quer dizer, o livre mercado, quando ele faz uma coisa disruptiva, a implantação e a adoção dessa nova coisa, digamos assim, ela se dá gradualmente, né? Ela se dá paulatinamente ao longo do tempo, de maneira que as pessoas podem, inclusive, se preparar para o novo cenário decorrente dessas mudanças. Então, quando se fala em, por exemplo, privatizar o SUS, as escolas, a Previdência e tal, não se está falando em acabar da noite para o dia com isso, não. É fazer um trabalho de projeção, oferecendo segurança jurídica e econômica, para que ao longo do tempo, né, com prudência, com zelo, né, para usar os termos conservadores, aqueles que estão nessa situação possam migrar para aquela outra situação, né? O exemplo clássico disso foi a proposta do Paulo Guedes da nova Previdência, né? Não essa que mudou, aquela que viria, né, que adotaria a Previdência por capitalização individualizada e privada para os entrantes do serviço público. Então, tu não está frustrando expectativas em cima de contratos, ainda que possa haver vício de origem, né? Mas tu não está frustrando as expectativas com relação a esses contratos que estão em vigor. Fecha o parênteses, então. Não, eu concordamos, então talvez esse inclusive seja a minha conexão quando eu digo que sou conservador e liberal. E eu não tenho muito problema assim de, então tu não é liberal, tu não é conservador, tu não é liberal por inteiro. Eu não entro nessa filigrana, eu sei que para alguns é importante. Esses rótulos, assim, na realidade, não dizem nada, né? Vamos combinar. Até porque às vezes você tem um rótulo X e Y, chega na prática, vota absolutamente contrário enfim. Mas eu concordo contigo. Por exemplo, o SUS poderia ser todos os hospitais privados, inclusive essa ação da prefeitura de entregar aí postos para 4 grandes grupos hospitalares, eu achei fantástico. Quer dizer,
O Estado não tem know-how, tá mais do que provado. Então, quando eu entro para a vida pública, Rachevski, é justamente para isso. Eu tenho esse meu lado religioso do meu nicho, que eu quero liderar essas pessoas. Até vou dar um spoiler aqui, eu e o Marcel, a gente está rabiscando um livro aí sobre cristão e política, debaixo desta visão protestante luterana, de distinção, né? Enfim, para justamente isso, para mostrar esse lado. E do ponto de vista público, afinal de contas, eu quero e espero que não só religiosos votem, mas inclusive ateus, umbandistas, espíritas que concordem com a minha plataforma política liberal, enfim, votem, né? E aí de ser exemplo para isso, aquela coisa de cortar assessores, de dar o exemplo no dia a dia, de Claro. que eu falei do zelo, né, com a coisa pública, com o dinheiro público, e do ponto de vista pragmático, privatização da Carris, né? Eu vou te dar um dado aqui, de 2012 a 2019, a Carris deu prejuízo de 360 milhões, se a gente corrigir pela inflação, ou seja, a média anual é 45 milhões, 45 uns quebrados. Com esse dinheiro por ano dá para aumentar em 150% o projeto de habitação, se você for pegar essa questão para famílias carentes, regularização fundiária, 166% a mais, de segurança pública. 45 milhões, esse prejuízo anual da Carris, é mais da metade do que o município investe em segurança pública, que é uma coisa assim, ó, para tu. Qualquer segurança jurídica, qualquer empreendimento, qualquer coisa passa por segurança. De você poder levantar a sua porta, a sua loja, de você poder empreender, o negócio tem que ter segurança. E não uma empresa falida. Então, e isso que nos une, né, Rachevski? Então, acho que nós entramos nessa pauta que une a conservadores, a liberais, a libertários, acho que até anarcocapitalistas hoje que enfim, são conectados com a realidade dos fatos, que é um Estado state scope, como já te diz, o Estado necessário, quer dizer, você vai fazendo transições, como tu bem mencionaste. Existe um equívoco daqueles que entendem que o grande problema do capitalismo é o Estado, né? E eu digo que não existe capitalismo sem Estado, sem governo. Porque capitalismo, por uma sociedade ser capitalista, né, para que as pessoas possam exercer os seus direitos, a vida, a liberdade, a propriedade, a busca da felicidade, é preciso que esses direitos que são morais, né, esses direitos são estabelecidos pelos homens, né, eles precisam de uma instituição para serem protegidos, defendidos. Quer dizer, se não houver uma sociedade que entenda que eu preciso ter uma instituição forte o suficiente para impedir que indivíduos ou grupos de indivíduos, independente do seu tamanho, violem os direitos dos outros, não há possibilidade de se criar uma sociedade capitalista, uma sociedade civilizada, né? E a grande perversão é que isso que aí está, dentro dessas premissas, isso que a gente tem não é um governo. Isso que a gente tem é uma gangue, uma máfia, tá? Que exacerba suas funções, perverte suas funções, em vez de proteger os nossos direitos, se tornou um fim em si mesmo e viola todos os nossos direitos para que ela possa se manter sustentando da maneira como é, né? Exato. E aí entra um pouco também da ética, independentemente de religião ou da não religião, como tu bem falaste, existem outras, até filosofias, mas enfim, outras correntes de pensamento, de ação, que também têm valores morais, né? Ou seja, que vão olhar para a coisa pública, para o governo, e vão ver que realmente o Estado foi cooptado, ele foi sequestrado, né? Foi sequestrado por corporações políticas, magistrados, o Clube das Empreiteiras logo ali atrás com o PT, até com as milícias, se você pegar milícias que já são uma parapolícia, já são um desvirtuamento. Então eu concordo contigo, aquele conceito de Estado que detém o poder coercitivo justamente para que as pessoas possam ter, como tu disseste, tranquilidade para correr atrás da felicidade, propriedade privada, direitos individuais.
Hoje, às vezes, você vai entrar, você vai ser abordado pela polícia, você não sabe que polícia. E olha que eu admiro a brigada, 95% da brigada das polícias, que só quer dizer assim, tu vai ser abordado por uma polícia, tu não sabe, às vezes, tu não vai pegar o corrupto, tu vai para um tribunal, que às vezes você, né, agora a gente viu aí o solta, não solta, de bandidos, a prisão após segunda instância, não segunda instância, transitado em julgado, os ministros fazendo aquela chacrinha, isso ali é tudo menos Estado. Quer dizer, para pegar o exemplo dos Estados Unidos, eles se fecham na salinha e decisão da corte é decisão da corte. Não tem essa, eu votei contra, porque você faz toda aquela papagaiada para depois jogar para o seu público. Então, Não, acho que o Estado. e outra, lá não há 100 julgamentos por ano, né? Enquanto aqui a gente tem quase 100 mil por ano, ou seja, todos os conflitos, todos não, mas a grande parte dos conflitos que a gente tem na nossa sociedade, elas envolvem o próprio Estado, porque as leis são subjetivas, muitas delas são retrospectivas, né? Retrocedem, né, no tempo, quer dizer, tu te torna culpado por coisas do passado, ou gera benefícios por coisas do passado, de forma inadmissível. Os juízes decidem o que bem entendem, a lei é interpretada como cada um quer, né? Então, nós andamos na rua, na realidade, a gente, por, por melhor que esteja a nossa consciência, a gente Sim. deveria ter a certeza de que, andando numa sociedade como essa, a gente é fora da lei sem saber, né? Porque o juiz, o policial, quem tem o poder, pode te enquadrar no crime que ele quiser, porque é tudo tão subjetivo, né? Sim. Que até andar na praia sozinho, de calção, pode ser um crime, né? Como a gente viu recentemente. Então é uma barbaridade. Bastou uma pandemia para aflorar sentimentos tiranetes, como o nosso prefeito, que até teve aquele vídeo lamentável com a Guarda Municipal fechando estabelecimentos, pais e mães de família que não puderam, como se eles estivessem ali roubando, saqueando, fazendo uma coisa absolutamente imoral. Eles estavam querendo trabalhar. E eles às vezes estavam ali com toda a preocupação. A gente sabe que a iniciativa privada sempre teve os melhores cuidados, né? Tu entrava em hospital público que não tinha nem álcool gel na entrada. Tu entrava numa lojinha bem apanhada do centro, alguma coisa, tinha álcool gel, tinha máscara, tinha termômetro. Então, de fato, e até já entrando, eu acredito também já nessa etapa mais de falar das minhas pautas, que quem votar em mim, Roberto Rachevski, vai ter uma pessoa justamente que vai ser essa voz que vai defender as liberdades individuais, a propriedade privada, vai defender a vida, o direito de correr atrás da felicidade, o direito de poder viver, e claro, à medida, e aí até espelhando o pessoal de Brasília e o meu grande professor Marcel, de quem inclusive fui assessor, dessa voz contra essas corporações, né? Essa é uma das grandes virtudes que já consagra o Marcel desde a Assembleia, do tempo que havia votação simbólica lá no plenário, com 55 votos sim e um voto não. Ou seja, o Marcel, por exemplo, para a presidência da casa, lá um deputado do PT, o Marcel votava não e tomava bolinha na cabeça do sindicato. Então, eu quero ser essa voz, eu me sinto capacitado para justamente ser essa voz de defesa das liberdades, porque bastou uma pandemia, um vírus sério, um vírus desconhecido em alguns pontos, eu não sou negacionista. Sim, ninguém está negando nada. Agora com histeria, com politização, com o youtuber dizendo que devia ter 1 milhão de mortos, aí o cara que fez o cálculo lá do 1 milhão e tanto do Imperial College fura a quarentena para pular cerca com uma outra mulher, enfim, isso é da vida dele, é o problema dele, mas quer dizer, ele fura a própria quarentena, que se furasse seja genocídio, enfim, nós precisamos... Hipocrisia, né? Prega a moral para os outros e ele próprio não segue a moral que pregou. Perfeito. Agora me diz uma coisa, TJ, quantos votos tu acha que tu precisaria ter para entrar na Câmara? Tu tem ideia? Vocês já calcularam? Sim, eu tenho o coeficiente, que esse é matemático, ou seja, em 2016 era 19.100 votos, né? Então cada cadeira custa para um partido 19.100 votos. Esse ano não há coligações proporcionais, então assim,
nós dois, eu sou do partido A e tu do B, antes os meus votos iam para ti, porque nós estávamos coligados, ou os Sim. teus iam para mim. Agora acabou. É o Novo, é o PT, é o MDB, é o PP, é puro sangue. O Novo sempre fez isso, né, Roberto? Então a gente não tem Uhum. novidade. Eu estou mirando, junto com o meu time, para fazermos 9.000 votos, né? O Novo acredita que vai abrir aí umas 3 ou 4 cadeiras. A gente tem o Camozato, que tem tido um mandato brilhante. Eu acho que o povo Uhum. deve reconduzi-lo à sua reeleição. E estou trabalhando, enfim, com o próprio apoio do Marcel, apoio e voto do Matheus Bandeira, que é um baita cara, de outros que foram candidatos, como Sandri, a Laura, o Rendel, enfim, vários apoios aí de pessoas que estão acreditando nas minhas ideias, enfim, na minha liderança, na minha candidatura. A gente está pensando em fazer 9.000 votos para tentar se posicionar como o segundo ou terceiro do partido e assim poder conquistar uma cadeira. Então é mais ou menos. Claro, é voto para caramba, 9.000 votos é bastante coisa. A gente está trabalhando, está correndo, está conversando, está fazendo Zoom, está fazendo Meet, está telefonando, está na Tá medida do fazendo possível. live desse tipo aqui, né? Tô Cansativa, tendo. né? O cara fica Não, te não. puxando aqui. Roberto, se tu deixar, eu vou contigo até às 11. Eu sou, além de tudo, sou radialista e gosto de uma boa prosa. Não, O é um problema é que o privilégio. Instagram não vai nos deixar, né? O Instagram tem limite de tempo. Quem Eu sabe estou a gente se controlando aqui vê. até. Tá. Não, então a gente sabe que é difícil chegar lá, mas eu preciso ter essa meta, preciso trabalhar por essa meta, eu preciso fazer tudo que está ao meu alcance, da minha equipe, para tentar chegar nos 9.000 votos e deixar. Eu tenho que chegar no dia 15 ou dia 14 e dizer, ó, eu, pelo meu trabalho e pelas minhas ideias, eu estou eleito. Agora deixa eu ver o que a urna vai me dizer, né? É, Eu isso tenho dito aí. isso para o meu time. Então, a gente mira com muita humildade, mas também, ao mesmo tempo, não falsa modéstia. Eu sei das minhas forças, das minhas fraquezas. O nosso time sabe da matriz fofa, se a gente for aplicar aí, né? De maneira muito rústica, mas a gente sabe das nossas fraquezas, das oportunidades, enfim. Então a gente quer fazer 9.000 votos para lograr essa segunda ou terceira cadeira e dar força para o Camusato e também para os valores liberais aí que Porto Alegre, depois da pandemia, principalmente, está precisando muito, né, Roberto? Beleza, TJ Albrecht. Cara, muito obrigado. Te desejo assim muita sorte, bom trabalho. Obrigado. Faltam poucos dias, né, para as eleições. 15 19 dias. mais. É, Tá 19 dias, eu acho. 18, né? Isso aí. Bom, Menos de 3 semanas. te agradeço e deixo a palavra final contigo aí para tu te despedir de quem está nos assistindo. Obrigado, Rachevski. Um beijo para minha esposa que acabou de entrar, Aline GK ali, na fotinho, é Uhum. eu, ela e os meninos. Rachevski, eu te agradeço pela oportunidade. Mesmo como na própria divulgação da Live Tudo Certo, às vezes a gente não vai convergir em todas, mas saiba que tu és, para mim, uma fonte de conteúdo. Quando tem algum assunto, eu te confesso que. Deixa eu ver o que o Rachev escreveu, né? E não estou puxando teu saco, a gente não convive o dia a dia, não precisa estar te puxando saco de nada, Claro. mas é para te dar esse feedback da tua importância, até para te estimular, porque eu sei que tu também com essas lives está dando chance para novas lideranças conservadoras, liberais, enfim, aparecerem. Então, te agradeço por isso, continue postando, a gente vai se nutrindo, vai analisando, vai concordando, vai discordando. E obrigado mesmo por esse teu trabalho à frente aí já, sei lá, 30 e tantos anos. Agradecer a quem assistiu aqui com a gente, quem entrou, quem saiu, quem voltou. Pedir o voto, né? Se a pessoa ainda não escolheu candidato, está procurando alguém conservador nos costumes, liberal na economia, alguém que goste também do trabalho do Marcel, é inevitável, para mim é uma honra, até mesmo ter a foto dele aqui, ó, no meu santinho, Fazer né? essa relação, sem dúvida. Sim, é Sem uma dúvida. grande honra para mim, é um homem probo, honrado, que tem liderado muito, tem valido a pena o nosso voto em Brasília, então se alguém gosta do trabalho do Marcel também, certamente vai gostar dos meus valores, do meu trabalho, das minhas ideias, e ficar super aberto aí para quem quiser me seguir no Instagram, dá para ver minha página junto aí, e novamente parabenizar por tu seres um fomentador, tu seres além de precursor, também seres alguém que se importa e não fica, eu tô na minha vida, sou liberal, tô isso. Não, tu queres que mais pessoas possam ter. Abraço para o Luzardo, também um grande amigo, candidato pelo MDB.
que está entrando na live aí. Mas tu te preocupas, né, com um legado, com as próximas gerações, são os Eu digo o valores também. seguinte, TJ, não adianta a gente querer ser um grande empresário, ou um bom empresário, um bom empreendedor e tal, se a gente não se preocupar com o ambiente onde a gente está inserido, né? Porque quando o ambiente é desses, normalmente, para tu te tornar um grande empresário, salvo raras exceções, tu tem que aprender a lidar com o governo, nem sempre de forma republicana, né? Então, aqueles que são avessos a esse tipo de coisa, ficam como eu, um empresário pequeno, mas que se dedica muito a mudar o seu ambiente para propiciar que a nossa sociedade seja cada vez melhor, né? Então é isso Bacana. aí. Eu acho que TJ, isso um aí. abraço grande. Eu vou ter que desligar, senão nós vamos perder a gravação, porque o Instagram vai nos cortar. Tá? Foi ótimo conversar contigo. Um abraço para todos e um abraço especial para o Marcel também. Abraço, obrigado, fique com Deus. Abração. Tchau.